Olá, aqui é o Gaspar e nesse vídeo eu vou mostrar como é que é feita a navegação na base Harvard, ou seja, dar as dicas aqui de como é que você encontra os materiais didáticos aqui dentro. Bom, eu já me loguei na base, conforme explicado nos vídeos anteriores. Eu posso ver que eu estou logado aqui no canto direito superior, que está com o meu nome aqui, enfim, nessa barra, então significa que eu estou de fato logado, pode ser que tenha uma mensagem de boas-vindas. Essa aqui é a interface da página principal. É possível você customizar esse tipo de conteúdo aqui, quando você diz quais disciplinas que você está lecionando atualmente, quais são seus interesses. Então é uma página, digamos assim, contextualizada. E ela tem assim, dois botões principais aqui nessa barra de menu superior, que é o catálogo, né, o catalog, e o Teaching Center. Basicamente, o catálogo são os materiais didáticos voltados ao estudante e o Teaching Center são os materiais didáticos voltados à capacitação do próprio professor, né, no método do caso ou em algumas das outras metodologias que são utilizadas nos materiais aqui disponibilizados, né. Também tem um botão aqui de listas, Core Specs, né, à medida que você vai criando conteúdos para disciplinas, o termo utilizado para isso é Core Spec. Vai ter um carrinho de compras também, e é importante observar que os materiais vão aparecer preços em dólar dos materiais. Então o que acontece? A base é uma base paga, e tem duas maneiras principais de se licenciar os materiais. Ou você paga por transação de maneira avulsa, ou seja, você faz um carrinho de compras, joga os materiais e passa um cartão de crédito, que é o que muitos consultores ou professores que vão tentar às vezes lecionar algum tipo de curso em um ambiente de uma escola que não tem um contrato acabam fazendo, né? Ou você tem um login e no seu login, né, você tem uma instituição de ensino como a SPM que tem um contrato corporativo. Então, no caso da SPM, nós temos um contrato corporativo, o centro de custos que absorve essas licenças é a central de cases no núcleo de inovação pedagógica, e então esse contrato, ele já, digamos assim, que a gente já paga por ali. Então, ignorem os preços que aparecem aqui, tá? A gente não precisa se preocupar com eles, eles não vão representar uma fatura que vai chegar para você, para o seu coordenador de curso. No entanto, a gente tem que ter sempre a responsabilidade de utilizar e só solicitar os materiais que a gente vai de fato utilizar. Porque o nosso contrato, apesar dele ser de uso ilimitado, ele é ilimitado, mas precificado para um determinado patamar de uso. A gente tem uma volumetria, a gente reporta as utilizações e a Harvard nos cobra em dólar uma anuidade para um determinado patamar de uso. Então, ou seja, pode usar tudo o que precisar, mas não é para solicitar materiais sem ter a intenção firme de utilizá-los, né? Sem ter tido a decisão de utilizá-los, tá bom? Bom, o principal botão é esse de busca aqui em cima, é a caixa de diálogo, né, do search. Né? No exemplo anterior, eu coloquei Apple, deixa eu colocar, sei lá, vou botar Uber, só porque é um tipo de empresa, enfim, é muito desejada e vai ter bastante conteúdo sobre ela, por exemplo. Quando eu pesquiso por Uber, eu aqui embaixo vou encontrar 207 resultados. Tá? E aí eu vou ter os filtros. Essa torre do canto esquerdo são os filtros. Tá? Então, por exemplo, um filtro importante é se tem nota de ensino. A nota de ensino é uma característica dos casos, mas não só dos casos. Existem alguns artigos, simuladores que também têm notas de ensino. Disciplina é provavelmente o campo mais utilizado pelos professores, porque eu posso ter um caso ou um outro material, um artigo da Uber, que ele foca em empreendedorismo, mas ele pode focar em finanças, ele pode focar em recursos humanos, ele pode focar em marketing, em operações, né, processos, enfim, são as matérias. Tá? Então, normalmente, um material, ele até pode pertencer a mais de uma matéria, né? Às vezes ele está cadastrado e categorizado como pertencendo a 2 ou 3, então tem uma certa duplicidade aqui, às vezes, tá? Outro tipo de filtro importante é o content, que seria a categoria do material. Então, daqueles 207 resultados,
são 83 artigos sobre a Uber, 21 capítulos de livro, 99 casos e 3 notes, tá? Tópicos aqui é um tipo de agregação dos conteúdos diferente da disciplina, tá? Aqui às vezes a gente vai ter, por exemplo, vai ter um desdobramento maior. Eu vou clicar aqui em Technology and Analytics, por exemplo, tá? De Topics, e ele vai ir para a segunda camada de informação. Ele desdobrou aquilo nos seus sub-itens. Então, eu vou ter, por exemplo, 2 materiais que é sobre algoritmos do Uber, né? 2 sobre automação, um que é sobre cibersegurança, né? Então, assim, tem, eventualmente, quando você tem uma categorização no filtro que tem 80, 90, 100 itens dentro dela, ele normalmente abre uma segunda camada de abertura, né, de categorização dos materiais. A gente tem a data de publicação, então você pode eventualmente ter alguma restrição de trabalhar só com materiais recentes, você pode eventualmente ignorar isso aqui, você pode querer trabalhar com materiais antigos de uma determinada época. E aí a gente entra aqui em idioma, em language. Esse é outro filtro super importante, porque em muitos casos a gente só pode trabalhar com materiais em português, é a realidade de diversas disciplinas ou regras de alguns cursos. Então, nesse caso, daqueles 207 resultados sobre Uber, tem 4 em português. Eu até vou clicar nisso aqui, vamos ver quais são os 4. Então, agora eu cliquei, já estou com um extrato, né, daquela primeira pesquisa. Tem um web article, né, que é o primeiro aqui, for some platforms, network effects, tarará. Tem um que é Airbnb, Etsy and Uber, tá? E ele vai dizer assim, ele vai dar o título em inglês, mas ele vai ter assim um vírgula Portuguese version, tá? Isso significa que o material está de fato em português. Aí você pode clicar nesses botõezinhos de expandir, ele normalmente vai mostrar pra gente uma espécie de abstract, tá? Uma coisa super resumida. E aí, um exemplo aqui, né? Quando você gostou do material, o que você pode fazer? Primeira coisa, você pode clicar no Save to List, que você vai criar uma própria lista de materiais preferidos que vai ficar salva online atrelada ao teu login. Então, assim, não é necessário você anotar num caderninho ou ficar fazendo print screen, salvar num PowerPoint. Você pode criar as suas listas de materiais em vista, que você tem interesse, elas ficam salvas aqui no próprio login. O Add to Course Pack é quando você, como professor, de fato, poxa, já quero, gostei, você normalmente vai clicar no botão do Educator Copy, que é o que vai baixar o PDF, e aí você vai fazer Add to Course Pack para colocar isso dentro de um Course Pack e enviar para ativação, tá? Então, vou clicar no Educator Copy só para mostrar que quando a gente está logado, você clica naquilo ali e ele abre aqui o PDF, tá? Então, o PDF, ele, no caso de um material que é PDF, ele vem com essa tarja cinza do Not Copy or Post, sinalizando que esse material ele não pode ser distribuído. Essa versão tarjada, com a tarja na diagonal, ela é só de degustação do professor. E, inclusive, vem um disclaimer aqui, normalmente no rodapé, dizendo que esse material, né, foi... enfim, só para o professor fulano de tal, para a universidade tal, no caso SPM. Então isso aqui é gerado dinamicamente conforme o login, tá? Então isso aqui é o PDF que você pode imprimir, você pode utilizar isso aqui em referências, se estiver escrevendo algum artigo, tiver alguma pesquisa, pode fazer referências aos casos, aos artigos sem problema nenhum. Agora, se for de fato utilizar para distribuir, aí não pode, aí tem que criar o Course Pack, clica aqui, vai seguir as instruções e vai gerar uma demanda para a central de case SPM que vai ter que ir lá ativar aquela demanda, tá? Então, essa aqui é a lógica de navegação. Uma dica que eu dou também, uma dica super simples, mas é bem valiosa, eu acho, é a seguinte: às vezes você pode, aqui no Search, na caixa de diálogo do canto superior direito, deixa lá vazia, não escreve nada e clica na lupinha. O que acontece? Se você clicar na lupinha com ela em vazio, ela vai retornar tudo, né? Porque a gente não escreveu nada. Então ela vai retornar aqui 60.205 resultados.
que nesse momento do vídeo é o conteúdo integral da base. E aí a gente pode começar a aplicar os filtros para descobrir o que é que tem para uma determinada disciplina, ou, por exemplo, se a questão do idioma é uma questão crucial, assim, não negociável, você pode arrancar selecionando, só materiais em português. E aqui, no caso, nesse momento, tem 1.660 materiais em português. Então, eu cliquei lá nos materiais, estou agora com um novo subconjunto. Agora, o próximo passo mas eu ensino só empreendedorismo. Então, vou clicar aqui em disciplina empreendedorismo para os materiais, dentre os materiais que estão em português, o que está em empreendedorismo, né? E agora ele vai me mostrar diversos materiais. Por exemplo, esse aqui é um caso, né? Main case, aqui tem um artigo, caso, artigo, aí você vai descendo, vai descobrindo o que tem. Então essa é uma maneira também de pesquisar, tá? Existem outros critérios ainda que são interessantes, por exemplo aqui, source é a universidade que publicou, tá? Então aqui no caso, eu tô como eu já fiz um subconjunto de português, ele já diminuiu aqui, mas se eu tirar esse filtro, eu vou fazer esse exemplo aqui em tempo real, eu vou clicar no xizinho, vou tirar português, mas vou permanecer com o filtro de empreendedorismo. E vou lá para Source. O que a gente vai ver? Provavelmente vai ver uma série de universidades aqui que assinam os materiais. Então, sei lá, tem Babson College, tem Business Horizon, tem esse consórcio Cladea Balas aqui, que é da América Latina, tem Darden, tem Columbia, tem aqui REC Montreal, vai ter, sei lá, IMD, INSEAD, alguns institutos da Índia, da China, a Kellogg School of Management, que para marketing, por exemplo, é uma escola muito solicitada, tem o MIT, tem McGill, enfim, Singapura. Você vai ver todas aqui as fontes, tá? Então, só para mostrar, de fato, como não é só material produzido pela Harvard. Também tem geografia. Esse campo é muito interessante pelo seguinte, às vezes faz sentido ou é importante para o professor que o material didático esteja dentro de um determinado contexto geográfico. Acho que aqui talvez especialmente para quem é da área de relações internacionais, mas muitas vezes para outros contextos. Então você quer por exemplo, um caso que ocorra na África ou na Ásia ou em determinado país. Então aqui você pode ir clicando, então eu vou clicar em Ásia, por exemplo, cliquei em Ásia. Então ele vai fazer um extrato aqui de segmentação só dos materiais que foram publicados, né, que ocorrem dentro de Ásia. E aí, dentro de Ásia, ele vai abrir por país. Então, assim, sei lá, tem um material que é de Camboja, beleza? Então, se estivesse precisando, Butão tem 2, Bangladesh tem 6. Então, é possível aqui fazer essa seleção até no nível de país. E isso, enfim, pode ser importante em algum tipo de contexto, também de marketing internacional, negócios internacionais, de fazer esse tipo de seleção. Bom, adicionalmente aqui na navegação, eu tinha mencionado previamente que tem 2 botões aqui em cima. Um deles é o catálogo. Então, outra lógica de navegação, de busca, ao invés de partir para busca, é você ir para a homepage do catálogo. Então, nesse caso, você iria para a homepage de contabilidade, de economia, de empreendedorismo, e lá, nessa homepage, já vai ter uma espécie de curadoria de conteúdo própria, tá? Então, por exemplo, como eu estava aqui no exercício de empreendedorismo, eu vou clicar no catálogo de empreendedorismo. Aí, cliquei. Então, eu caí agora na página de empreendedorismo. E aqui dentro, nessa curadoria de conteúdo, ele vai mostrar que, por exemplo, eu posso procurar por tópico, plano de negócios, sobre going public, né? Provavelmente indo para a bolsa, os passos para você conseguir abrir o capital, né? Empreendedorismo social, e vão ter vários tipos de agregação aqui, inclusive umas sugestões de course pack já montadinhos. Novos materiais, vai ter uma propaganda. Então aqui é super legal a maneira como eles disponibilizam isso. Vão colocar os materiais mais populares, né, os best sellers, dentro desse tipo de conteúdo e eventualmente fazer algum tipo de course pack. Por exemplo,
tem aqui casos de empreendedorismo with protagonists of color, provavelmente voltado à questão de diversidade, de pessoas, né, de diversas etnias. Então, eventualmente, você tem algum tipo de agregação que é, sei lá, que é interessante. Por exemplo, aqui, simuladores de empreendedorismo. Vou clicar aqui, por exemplo. Cliquei, estou indo para uma outra página dessa curadoria de resultados que vão ser o que eles indicam de materiais, de simuladores, né, jogos para empreendedorismo. Bom, assim, são N possibilidades de você ir, né? Isso aqui não é uma abordagem linear. Você pode começar de um lado, começar de outro, você vai indo, procurando, vai salvando os materiais no seu login, vai fazendo a sua seleção, explorando, até que você vai, enfim, identificar o conteúdo que você deseja utilizar de fato, e aí é nesse momento que você vai fazer a solicitação, que vai ser o objeto do próximo vídeo.